Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de restaurar a sua esperança, há de restaurar o seu coração, há de restaurar a sua fé. Por falar em fé, estamos retornando para darmos continuidade a este grande propósito em orações, falando sobre fé. Sim, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência sobre a nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. Hoje, neste 9º dia, trago para reflexão neste grande propósito em orações, a leitura no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 28. E a palavra diz: Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste exato momento peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que Deus enviou para nós nesta noite. Neste caso, hoje, dia
3 de maio, estamos aqui reunidos celebrando este grande evento, este grande momento em que Deus irá nos aperfeiçoar e a manter a nossa fé firme. A mulher cananeia, humilde e cheia de fé. Em uma outra versão eu trago: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus 15, versículo 28. A mulher cananeia era gentia e, por não fazer parte da raça judaica, era considerada uma mulher sem nenhum valor. Quando lemos a sua história e olhamos para nós mesmos, sentimos vontade de ser como ela, uma mulher humilde e cheia de fé. Muitas vezes vivemos o nosso dia a dia caminhando de salto alto sobre um pedestal, nos achando maior e melhor do que os outros. Mas é bom lembrar que aqui na terra somos apenas servos trabalhando para o Senhor. Devemos descer do alto da montanha onde nos encontramos e sermos humildes como a mulher cananeia, pois esta é a atitude que agrada a Deus. Veja bem, quando então eu decidir agradar ao Senhor, sendo um servo humilde ou uma serva humilde, perguntas certantes surgirão diante de mim. Veja bem, como trato as pessoas que moram comigo? Preste atenção, hein? Com ar superior ou com humildade? Como me relaciono com as pessoas que estão em uma reunião comigo? Querendo que todos me ouçam e sigam as minhas opiniões ou humildemente ouvindo e seguindo as opiniões dos outros? Como me posiciono diante dos irmãos que estão comigo no mesmo ministério? Querendo que todos sigam única e exclusivamente as minhas decisões ou declínio das minhas e aceito também a dos outros com humildade? Uma pedra de tropeço? Vamos entender? Como uma serva ou um servo de Deus, tenho que evitar ser uma pedra de tropeço ou mesmo um fardo que as pessoas têm que carregar. Que eu seja um homem ou mulher dócil, meigo ou meiga e humilde, pois essas qualidades são tudo que uma mulher e um homem de Deus deveria almejar em sua vida. Se pelo menos estamos nos esforçando para termos esses atributos, então enchemos o nosso coração e o nosso espírito com os conselhos sábios da palavra de Deus. Ainda que o Senhor e os céus, atenta todavia para a humildade, mas ao soberbo conheço de longe. Salmos 138, versículo 6. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, versículo 9. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, versículo 4. Veja bem, agradecemos ao Senhor por estes versículos cheios de sabedoria. A mulher cananeia não era judia, mas tinha qualidades em sua vida que agradavam a Deus. Ela era humilde, uma boa mãe, mas passava por tribulações que a faziam sofrer muito. Sua filha vivia possuída por um demônio que a atormentava muito. A filha sofria muito, mas ela certamente sofria muito mais. Outro ponto de atenção aqui: nossos filhos. Quando nosso filho está passando por momentos de tribulação, seja na saúde, nos estudos, no namoro, na vida espiritual, nós estamos juntamente com ele, sofrendo e pedindo a Deus que o ajude a superar estes momentos difíceis. Esta pobre mulher cananeia não sabia mais o que fazer quando via a sua amada filha descabelada, com o rosto desfigurado,
talvez com grunhidos estranhos e risadas. A cena era aterradora e o sofrimento de ambas era sem igual. A Bíblia nos diz que ela, ouvindo falar dele, de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Marcos 7, versículo 25. Já podemos notar aí os primeiros sinais de humildade, pois ela não veio fazer um pedido com um espírito altivo, mas lançou-se a seus pés. Lembremos que ela não era uma mulher judia, mas uma mulher grega, sírio-fenícia, de nação. Podemos imaginar ela rogando a Jesus: Senhor, cura minha filha, pois ela anda atormentada com um demônio. Tem misericórdia dela, Senhor. E Jesus lhe respondeu assim: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7, versículo 27. Muitas vezes eu fico pensando, por que Jesus deu a esta pobre mulher uma resposta tão dura? Vejam este comentário que li certa vez sobre esta passagem. A resposta dele parecerá menos rude quando se sabe que o termo que Jesus usa nesse trecho para cachorrinhos não era para aqueles termos irônicos que os judeus geralmente reservavam para os gentios. Pelo contrário, era o termo usado para cãezinho de estimação. Com um espírito de mansidão e humildade no coração, ela responde ao Senhor com palavras sábias e doces: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Marcos 7, versículo 28. Que resposta sábia! Que fé! O Senhor Jesus foi então tocado pelo amor de uma mãe desesperada, pela sabedoria de uma mulher virtuosa e pela fé de uma mulher segundo o coração de Deus. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 11, poderia ser dito assim: Mulher cananeia, quem a achará? O seu valor muito excede aos de rubis. O coração de sua filha está nela confiado. É este tipo de mulher, virtuosa, humilde e cheia de fé, que eu e você deveríamos almejar ser um dia. Não apenas a mulher cananeia, mas também outras mulheres da Bíblia nos deixaram este exemplo de humildade. Joana, mulher rica que desceu da sua alta posição social para andar junto a Jesus e seus discípulos. A mulher pecadora, mulher que humildemente cobriu de beijos os pés de Jesus, ungiu-os com o seu precioso unguento que ela trouxe de um vaso de alabastro e enxugou com os seus próprios cabelos. Finalmente, depois de ter proferido palavras que mostraram ao Senhor a sua humildade e fé, ouviu dele as seguintes palavras: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Marcos 7, versículo 29. Com o coração jubiloso e certamente muito agradecido, ela voltou para sua casa agradecida ao Senhor por ter livrado a sua filha da servidão espiritual. Chegando em casa, ela achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Marcos 7, versículo 30. As bênçãos do Senhor sobre nossas vidas são inúmeras e é a Ele, somente a Ele, que devemos dar graça. Obrigado, Pai, pela força que recebo de Jesus, a fim de poder enfrentar o meu dia a dia com coragem e fé. Ensina-me a confiar sempre em Ti e no Teu amor. Amém. E graças a Deus. Antes de trazer o pensamento sobre este 9º dia, duas coisas são dignas de comentário aqui: a humildade e a fé dessa mulher. A sua humildade foi
provada pela forma como ela agiu diante de Jesus, que possivelmente a estava provando. Ela estava inteirada de sua indignidade por não ser judia. Mesmo assim, ela não se elevou sequer à altura daqueles, permitindo que a considerassem como um animalzinho de estimação. Cachorrinhos. A sua fé foi persistente e Jesus a viu como tal. Grande é a tua fé. Conforme alguns estudiosos, Jesus ter se mantido fiel ao propósito de ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dá-se pelo fato de que o muro da separação entre os judeus e os gentios ainda não havia sido destruído. Porém, Jesus pode estar aqui testando a sinceridade da fé daquela mulher estrangeira, uma vez que possivelmente ele já tivesse curado numerosos gentios da Galiléia e circunvizinhanças. Chegamos ao final do 9º dia. Depois desta valorosa palavra, que adentrou em nossos corações mediante a fé virtuosa desta mulher, eu finalizo com um pensamento e logo após com a oração final. Pensamento este: a grande tragédia de tantas pessoas que têm contato com Jesus é que, como ele disse, ouvindo, não ouvem, nem atendem. Mateus 13, versículo 13. Esta mulher, de um povo pagão, provavelmente com pouca instrução e talvez nenhum contato com a palavra de Deus, entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Ela compreendeu que Jesus tinha uma missão e que ele tinha que dar prioridade àquela missão. Ela aceitou tudo que Jesus disse, por mais humilhante que tenha sido para ela. Ou seja, ela aceitou a condição necessária de todo súdito do reino: pobreza de espírito. No entanto, ela não deixou de pedir ajuda. Por quê? Porque ela entendeu a outra parte da equação do reino. Deus é grande, mas ele também é bom. Qual o grande feito da mulher cananeia? Ela escutou atentamente aquilo que Jesus estava dizendo e aceitou sua condição perante a ele. Quão poucas pessoas fazem isso? Quantos não querem se justificar, se defender, se exaltar? Esta mulher pagã escutou, procurou entender e se lançou à mercê do Senhor. E isso impressionou tanto Jesus, porque tão poucas pessoas estão realmente escutando atentamente as palavras dele. E tampouco entendem qual grande é o amor dele para poder nos salvar. Algo tão simples e tão raro que até Deus se impressiona quando vê. Você lembra quando entendeu isso? Hein? Você lembra? Quando entendeu isso? Será que não é hora de relembrar? E hora de ajudar alguém que você conhece que ainda não entendeu? Ouvindo, não ouvem e nem entendem. Que a mensagem de hoje toque o seu coração para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amoroso Pai Celestial, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos deu neste 9º dia, deste grande propósito em orações, falando sobre fé, do nosso lugar, da grandeza do Senhor e da imensidão do amor de Jesus para conosco. Que possamos estar sempre cientes disto tudo e que possamos ajudar outros a entenderem o mistério da fé. Em nome de Jesus oramos e agradecemos e louvamos ao seu santo nome. Amém. E graças a Deus, 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 graças a Deus,
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Poderosa palavra de hoje. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Grande é a tua fé. A perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele, mesmo sob grande aflição e quando parecer que Ele não nos responde e que não se importa conosco. Esta é a prova da fé. Shalom.